Hoje, dia 11 de setembro, comemoramos o santo São Gabriel Père. Nasceu no ano de 1802 em Montgeste, diocese de Quers, na França, de uma numerosa família de agricultores profundamente cristã. Primeiro dos 8 filhos do casal. Foi educado para seguir a profissão do pai, porém, desde cedo demonstrava vocação religiosa e na adolescência, juntamente a 2 dos seus irmãos, ingressou no seminário da Congregação de São Vicente de Paulo, Lazaristas. 3 de suas irmãs também se fizeram religiosas e seu tio já era sacerdote. Foi ordenado padre em 1826, ficando alguns anos em Paris, onde foi professor e diretor de seminários vicentinos, mas aspirava a ser missionário na China, numa casa vicentina. Neste país, por esta época, havia sido martirizado um outro padre. Em 1832, um dos seus irmãos, também sacerdote, foi enviado ao povo sino, mas faleceu durante a viagem marítima. João pediu para ser seu substituto, seguindo em 1835, primeiro para Macau, possessão portuguesa até 1999. Ali aprendeu os costumes e o idioma chinês, bem como a apresentar-se como um nativo, pois a entrada de estrangeiros era proibida. Seguiu então para as regiões de Honan e depois Hope. Encontrou um quadro de muitas apostasias, pois a perseguição aos católicos era grande e vários fraquejavam, mas consolou-os e os incentivou à fé e realizou batismos, evangelizando em diversas aldeias. Antes da celebração de uma missa dominical, em 1839, soldados chineses o quiseram prender, mas ele fugiu e se escondeu num bambuzal. Um rapaz recém-batizado o traiu, indicando o lugar aos perseguidores que o capturaram. Foi imediatamente espancado. Durante este procedimento, era pressionado a revelar onde estavam os outros padres. Depois foi levado a julgamento. Na prisão, ficou 1 ano sendo cruelmente torturado em 3 cadeias diferentes. Sofreu mais de 20 interrogatórios sob deboches, pancadas e torturas, com a intenção de que revelasse a localização de outros sacerdotes, que deveriam ser mortos. Numa dessas ocasiões, foi-lhe oferecida a liberdade se pisasse num crucifixo. Recusando veementemente, foi punido com 110 chicotadas. Os tormentos incluíam sobrecarregá-lo com correntes, esmagar seus pés num torno, açoitá-lo com bambus, chicoteamento até a desfiguração, obrigá-lo a beber sangue de cachorro, insultar seu pudor. João Gabriel apenas dizia: melhor morrer do que pecar. Foi, por fim, condenado à morte em 11 de setembro de 1839, amarrado a uma cruz em forma de X, foi espancado, escarrado e teve os cabelos arrancados. Enquanto o estrangulavam, ainda lhe davam pontapés na barriga. São João Gabriel Père foi o primeiro missionário da China canonizado pela Igreja. Vamos fazer uma reflexão.
Ao longo da história, é possível verificar que no Oriente, de forma geral, o catolicismo sempre foi muito perseguido, e particularmente após o surgimento do comunismo, e atualmente a intolerância religiosa, particularmente contra a Igreja Católica, é cada vez mais evidente, mesmo nos países orientais e ocidentais, que se apresentam com denominações de democráticos e tolerantes. A falsidade e incoerência destes governos fica escandalosa na pressão social, diminuição ou restrição completa de direitos civis, desrespeito aos valores, tradições e ensinamentos católicos, proibições absurdas até de liberdade de expressão e, em muitos casos, prisões, deportações e assassinato dos filhos da Santa Igreja, em geral, com a argumentação de que os católicos é que são intolerantes com os demais. De fato, Deus, a Igreja e os fiéis não podem ser tolerantes com o pecado, que é o que os tolerantes desejam, já que adotam facilmente este modo de vida e não estão dispostos a terem suas iniquidades confrontadas pela verdade sobrenatural e pelas verdades naturais que o catolicismo comprova, mas se a tolerância com os pecadores é nos países de matriz católica, os não corrompidos pelo modernismo, os tolerantes democráticos aceitam tudo, inclusive o satanismo, mas não a Igreja, rejeitam e ignoram. Distorcem verdades e fatos históricos usando de poderosa mídia, na tentativa de desacreditar e desmoralizar a Igreja e a fé, alegando que este tipo de atitude é em prol da liberdade. De quem? Só dos que não são católicos. Mentiras tão absurdas e gigantescas não podem trazer futuro bom para nenhuma sociedade, pois estão apoiadas na mentira, e os que hoje são indulgentes com essa mentalidade serão os primeiros a serem escravizados por ela. Os tolerantes democráticos odeiam a Igreja porque ela prega a caridade, o perdão, a honestidade, a castidade, o amor na família e na sociedade, o estudo para conhecer a verdade e não para desenvolver uma retórica a serviço da mediocridade e da mentira, o respeito mútuo que necessariamente não impede a correção quando devido, a justiça, as verdades naturais da criação de Deus como a realidade incontestável que um ser humano é um ser humano desde sua concepção. Alguém, por acaso, contesta que uma baleia é uma baleia desde sua concepção? Os animais se dá mais valor intrínseco do que ao homem, o único ser feito à imagem e semelhança de Deus. Pode haver tolerância ou consenso democrático, por exemplo, a respeito da mudança do valor intrínseco de 1 mais 1 igual a 2. Verdades biológicas ou matemáticas são verdades, não dependem absolutamente de acordos ou convenções, e muitas coisas mais da mesma índole, assim por ser honesto, casto, moralmente virtuoso, etc.
é que o católico é perseguido, uma bestialidade que não pode ser admitida. Não pode haver liberdade em rejeitar e desonrar a cruz, justamente a prova maior de Cristo para a nossa libertação do pecado. É, portanto, necessário aos católicos beber o cálice do sangue de Cristo e não se regalar no sangue dos cães, se for o caso, imitando diretamente a Jesus e a São João Gabriel per boire, sofrendo traição, tortura e morte, talvez numa cruz. É também necessário, de forma premente, rezar e se mortificar pelas conversões dos que conseguem a Cristo e sua Igreja. É melhor morrer do que pecar. Mas se houver fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus, na vida com os seus sacramentos, não será necessário chegar a este ponto. Os santos e as conversões inúmeras vezes evitaram desgraças no mundo católico, que comecem enquanto é tempo as conversões, primeiro a nossa, dos católicos, para que a nossa santidade, que é a obra do Espírito Santo, com a nossa cooperação, possa obter a misericórdia de Deus. Vamos juntos fazer, então, a oração de São João Gabriel de per boire. Ó Senhor, Todo-Poderoso, infinitamente bom e infinitamente justo, concedei-nos pela intercessão e exemplo de São João Gabriel per boire a graça de não nos sobrecarregarmos com as cadeias do pecado, da apostasia, de não trairmos Cristo e os irmãos, mas protegei os vossos filhos, livrando-os dos males da alma e do mundo, sustentando-nos nas boas obras e na coragem de rezar e agir pelo vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. São João Gabriel per boire, intercedei junto a Deus por nós. Amém.